Boa noite. Está no ar mais um programa CME no ar. Hoje nós vamos falar sobre especificidades do terceiro setor. O que é, quais são as burocracias, recursos e as chaves para o sucesso para você que tem uma instituição de terceiro setor. E eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, a Roberta Menezes, Thaís Utes, e elas vão falar conosco sobre esse assunto de acordo com as expertises de cada uma delas. Boa noite, meninas. Boa noite. Thaís é contadora, tem vasta experiência nessa área e vai poder falar para a gente de forma técnica o que essas instituições precisam observar. E Roberta, especialista em Google Meu Negócio, vai dizer a chave aí para o sucesso de captação de recursos dessas instituições. E antes de começarmos esse bate-papo, eu vou chamar a vinheta do Clube das Mães Empreendedoras para vocês entenderem um pouquinho do que é essa comunidade maravilhosa que fazemos parte. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Não podemos deixar de agradecer à Rádio Mineiríssima. Estamos aqui nos estúdios da rádio, gravando esse momento, nossa parceira. Muito obrigada por toda a parceria e por toda a qualidade técnica desse programa. E vamos lá. Thaís, se apresente para nós, conta para o público quem é a Thaís, essa contadora maravilhosa. Diga para a gente um pouquinho do que você faz. Sou Thaís, contadora da B7 Contabilidade. Já tenho uma experiência aí no terceiro setor há mais de 20 anos. Tanto associações quanto fundações. A gente tem essa especialidade no nosso rol de serviços. Maravilha, Thaís. E conta pra gente, qual é a principal diferença, quais as diferenças entre associações e fundações? Então, vamos lá. As associações, elas são constituídas em torno de um objetivo, né? Então, um exemplo, nós temos um bairro, a gente junta e faz uma entidade em prol disso, né? Enfim, para eventos, cultura, enfim. As fundações, elas são constituídas com patrimônio, tá? Tem que ter um patrimônio, tá? Ou em dinheiro, ou em imóveis, ou móveis, enfim. E as fundações têm os objetivos pré-determinados em lei, não são todos, né, os objetivos, enfim. E as fundações, elas são veladas pelo Ministério Público, tá? Então, essas são as principais diferenças. E normalmente as fundações levam o nome de alguém, né? Uma referência. Por quê? Porque muitas delas são doações ou heranças dessas pessoas, né, para uma instituição que foi criada para isso. Faz uma escritura pública onde põe esse patrimônio e por isso que a grande parte delas tem o nome, né, dos fundadores ou de quem fez a doação, enfim, por isso. Maravilhoso. E me conta outra coisa, quais que são as principais burocracias e exigências que as organizações do terceiro setor enfrentam hoje? A começar pelo próprio registro, né, da Constituição, as alterações, as atas, extinções quando é preciso, enfim, os cartórios, eles têm uma norma, porém, cada cartório acaba que trabalha de uma forma. Então, isso deixa o trabalho mais complicado. Alguns são mais arcaicos, outros mais modernos, alguns são super exigentes. Então, é até muito comum vários processos voltarem com
pendências que, que em outro cartório não voltaria. Então, tem essa insegurança na hora de dar entrada, aí gasta-se mais dinheiro, o cartório ele é mais caro, tá? Então, não é igual a junta, que tem lá o preço fixo, é rápido, é prático, tá? É demorado, enfim. Fora isso, contabilmente, tem uma grande diferença, tá? Principalmente quando tem recursos públicos envolvidos. Então, isso tem uma diferença. Então, muita gente acha que está com essa parte ok, só que ela só parece estar ok. Então, tem que ser contabilizado de uma outra forma. Entendi. A prestação de contas, ela é mais específica, né? Não, o financiador, quase todos pedem, né, uma prestação de contas. Então, tudo numa instituição tem, tem que ser separado por projeto, por recurso, enfim. Por quê? Quando você sofre uma glosa, né, quando o financiador glosa lá uma despesa porque não era para ter, ou então ele não arca, enfim, a instituição perde dinheiro ali, porque aí ela tem que usar os recursos dela para outras despesas fixas, né, administrativas, para pôr nesse projeto, porque foi gasto de forma incorreta. Então, o que ocorre? A parte contábil, ela vai escriturar toda essa movimentação financeira, tá? Que normalmente é feita por projetos. Porém, quando tem o recurso público, essa escrituração, ela é muito diferente, tá? Então, isso porque as receitas, principalmente, né, elas não são reconhecidas quando esse dinheiro entra na instituição, e sim quando ele é gasto, tá? Então, tem um controle específico feito no ativo e no passivo dessa instituição e que só vira receita e despesa quando ele é utilizado. E esse que é o principal ponto de erro contábil nessas instituições. Entendi, fantástico. E você tocou num ponto muito interessante que é a captação de recursos, né? Roberta, essa captação de recursos ela é vital para a instituição de terceiro setor. Como que o Google Meu Negócio e, enfim, outras ferramentas digitais podem ser utilizadas como estratégias para essas instituições? Ô Mari, o Google Meu Negócio é uma ferramenta que todo mundo acha que é só colocar os dados básicos da empresa e largar para lá e nunca mais mexer. O Google Meu Negócio tem que alimentar ele diariamente. 2, 3 vezes na semana você tem que alimentar essa plataforma com as informações, não só básicas da empresa, como endereço, telefone, horário de atendimento. Mas tem que colocar tudo que a empresa for movimentar, a gente tem que colocar lá no Google de forma estratégica, colocar legendas de forma estratégica com o CEO, porque o Google Meu Negócio, ele funciona como se fosse, eu falo para o cliente entender, um cartão de crédito com pontos. Então, a gente tem uma ferramenta que filtra ali como está a empresa, de 1 até 100. Normalmente, eu pego a maioria das empresas de 40%, 60% quando está boa. Então, a gente vai adequando cada estrutura ali dentro do Google Meu Negócio para quando um cliente procurar por aquele produto ou por aquele serviço, ela aparecer ali nas melhores posições do Google. Sim, então, organicamente. Organicamente, sem gastar nem R$1 com tráfego pago, com anúncios pagos, né? Entendi. Quando você fala, por exemplo, de atualização, quando as instituições de terceiro setor precisam comprovar a aplicação desses recursos que são captados. Você entende, por exemplo, que colocar as atividades sendo executadas é uma forma de captar novos recursos? Com certeza, vai dar credibilidade, né? Vai dar confiança até para quem às vezes quer fazer a doação, né? Sim. Porque ela vai ter lá o que ela pretende fazer
e depois ela pode dar o feedback da realização. Do que de fato Do que faz. fez. Exatamente. E para fins de prestação de contas, Thaís, isso é válido? Inclusive, os financiadores, eles pedem, né, a prestação de contas, a financeira, contábil, mas pede também a das atividades, Uma prova exercícios, social, a né? prova, e a prestação de contas do Ministério Público, chama SICAP, tá? Ela é muito completa, então tem a parte contábil, financeira, jurídica, atividades, orçamento, recursos, de onde veio, como que foi, então é muito rica, sabe? Então é muito importante amplo, mesmo, né? é bem amplo. Sim, legal. E voltando lá sobre as burocracias, quais que são os erros mais comuns que as entidades cometem hoje ao lidar com tudo isso? E como evitá-los, né? Sim. Erro já no documento jurídico, né? Você sabe até mais do que eu, né? Essa parte. Muita gente põe muita gente na instituição achando que quanto mais gente, melhor. Só que isso muitas vezes inviabiliza, tá? Então, tem um monte de membro lá nos conselhos, a diretoria, e não se consegue fazer uma reunião. Então, isso é péssimo. Então, tem que ser enxuto e membros comprometidos. Então, vai daí, né? A própria estrutura da instituição, a hora que vai abrir, já pense assim. Né? Sim, com toda certeza. Instituição com muitos membros e principalmente não muito comprometidos, ela tem um fim rápido, tá? Outra questão é achar que como não paga imposto, né? Porque tem essa falsa ideia de que é isento e não é, tá? Que pode ser feito de uma forma menos formal, né? Um caixinha lá com só com o recibinho, né? Paga-se pessoas físicas sem as retenções, é só com recibo também. Enfim, isso não pode. Tem regras, tem impostos, tem tudo isso. E principalmente sobre essas isenções de impostos, que todos acham que não paga, mas tem impostos sim, tá? Por exemplo, o imposto da prefeitura, que é o ISS, o IPTU, pode ser que o município tenha alguma isenção, mas normalmente ele é devido, tá? Estado, só se tem isenção do IPVA, do ICMS, né, em vendas, né, de produtos da própria instituição, se for de utilidade pública no Estado, que caso não, paga-se normalmente. Federal. Caso a instituição esteja exercendo, né, as suas atividades de acordo com o estatuto, ela está realmente isenta. Porém, caso tenha algo que não está previsto no estatuto, ela tem que pagar impostos normalmente igual às outras empresas, né? E tem o INSS, que é um ponto que assim, gera muita despesa para a instituição. Somente algumas são isentas e tem vários critérios a serem observados. Entendi. Então, vamos recapitular aqui as dicas para essas instituições. Começa da constituição da diretoria. Não precisa ser nada rebuscado. Às vezes as instituições pulverizam isso, né? Pensando assim, a gente vai diluir as responsabilidades e tudo mais. Mas tem que ser mais enxuto. Quanto mais enxuto. E pessoal engajado. Né? Exatamente. Comprometido com a causa. E importante sempre estar atento às incidências de impostos. A isenção não é automática para aqueles que têm a possibilidade, né? Eu acho que isso é um senso comum, porque a maioria das pessoas acho que pensam, vou a uma ONG e não vou pagar imposto. Não vou pagar imposto. Exatamente. Outra coisa, o controle financeiro, é claro que todas as outras empresas precisam ter, enfim, mas nessas instituições
ele tem que ser mais rigoroso ainda, por causa das prestações de contas, né? E pelos a fiscalização, enfim, né? Então, e assim, né, gente, sempre dinheiro do outro, né? Então, não é o seu dinheiro, é que está ali a sua empresa, mesmo sendo o seu, não é certo, né? Aham. Mas ainda sendo do outro, ainda Maior é uma ainda a A questão. responsabilidade é ainda maior, né? Exatamente. Exatamente. E, Roberta, quais informações que são cruciais para uma instituição do terceiro setor destacar seu perfil no Google Meu Negócio? É aquilo que eu falei, as informações básicas da empresa e colocar as atualizações. Agora, o site também institucional é muito importante. Uhum. Né? E aquele site que a pessoa possa ali já doar, porque às vezes a pessoa não quer nem pegar o telefone. Hoje em dia a gente não pega o telefone mais, né? Mas tudo no WhatsApp e tal. Então, um site institucional bem feito, com uma página de doação segura ali para o cliente fazer, também é essencial nessa questão, porque ele já senta ali, ele já está com aquela vontade na hora que às vezes a gente quer fazer uma coisa, acaba que deixa para depois, acaba esquecendo, não fazendo mais. Então tem um site bem estruturado também, e esse link desse site pode ir lá para o Google Meu Negócio, porque a pessoa vai achar a ONG ali, porque o Google Meu Negócio é uma ferramenta de compra. Quando a gente está com intenção de comprar um produto, intenção de comprar um serviço, a gente vai para o Google. Normalmente a gente não vai para o Instagram. Ah, eu quero comprar um pijama e vou lá procurar no Instagram, a gente vai no Google. Então, ali dentro do Google Meu Negócio vai ter o link, a pessoa já vai clicar e vai ser direcionada para o site institucional da ONG ou da associação, né? E a gente está falando aqui Google Meu Negócio, Google Meu Negócio. Quem é o Google Meu Negócio? De que forma que o seu trabalho, o trabalho ali de um gestor, pode fazer a diferença nessa ferramenta? O Google Meu Negócio, que a gente chama é o Google Empresas, né? Quando você digita, por exemplo, eu quero contratar a Thaís, que eu estou precisando para minha empresa. Aí eu vou colocar escritório de contabilidade perto de mim ou num bairro que eu estou, vamos supor, em Santa Teresa. E aí vai aparecer aquelas 3 primeiras empresas que não quer dizer que são as melhores, são as mais bem feitas, elas estão mais bem estruturadas, por isso que elas estão aparecendo nas primeiras posições. E aí você clica em ver mais e aparece uma lista de empresas. Cada íconezinho daquele ali é o Google Meu Negócio, é o Google Empresas, né? E é ali que a gente vai ter todas as informações do estabelecimento, o que ele oferece, como que é, como que funciona, que dia que está aberto, que dia que está fechado. Todas essas informações estruturais vão estar ali dentro daquela página. Maravilha. E você falou em manter as atualizações. Muito importante. Quando a gente fala de terceiro setor, é muito recorrente, né? Atualização na legislação, nos órgãos fiscalizadores. E é interessante manter isso ali como conteúdo de atualização. Eu acho que a parte burocrática não. Eu acho que é mais questão não necessariamente técnica, assim, porque às vezes quem está ali não está buscando isso, às vezes ele quer fazer uma doação, quer visitar, quer conhecer a instituição, então acho que a parte técnica, eu no meu ver, como cliente, eu acho que eu não buscaria isso não, para ver ali. Às vezes, esporadicamente, umas 2 vezes por mês, para dar uma credibilidade um pouco para o cliente, mas a maioria eu acho que essa parte é muito técnica para eles. Né? Então, o Google Empresas ele está voltado para o consumidor final daquele produto, daquela instituição, exatamente. daquela empresa. E para quem quer doar, por exemplo. Exatamente. Mas essas modificações, elas impactam significativamente nas obrigações do terceiro setor. Então, é importante, por exemplo, constar no Google Empresas da empresa de contabilidade, Com que é certeza. especialista no setor. Com certeza. E quais são, Thaís, essas alterações mais recentes? Como que elas impactam? O que a gente tem de novidade aí nesse ramo? Então, vamos lá. A última lei que impactou mesmo, né, é o marco regulatório que foi em 2014, ou seja, já tem mais de 10 anos. E contabilmente, né, porque ele fala de vários aspectos, né, até dos projetos e convênios e a relação da ONG com órgãos públicos, né, com financiadores, enfim, mas ele é muito amplo. Mas nessa parte contábil, o que a gente tem de mais novo, que é a reforma tributária. Né? Então, aqueles impostos que é o ISS, né, e o ICMS, eles agora têm uma alteração que vai ser a partir de 2026,
né? Temos o ITCMD, que é o Imposto sobre as Doações, que vai ser isento, tá? Para essas entidades, né? Então, se eu quero doar uma casa, eu posso doar e não vai ter imposto, como tem se eu doar uma casa para um filho, tá? Então, não vai ter. Alguns estados têm já essas isenções, mas não são todos. Agora veio nessa lei da reforma tributária. E isso pode impactar em criações de mais fundações, né? Com as heranças, né? As doações não tributadas, né? Pode incentivar a criação de novas instituições. Pode até ser usado como um artifício aí para planejamento sucessório, né? Sim, porque uma coisa que a gente fala, né? Quem tem, né, o recurso e quer fazer mais, né, pelos outros, né, a sociedade, pode fazer essa doação em vida, né, ou então como herança, e aí sabe que essa parte não vai para, né, o inventário, enfim, e que já fica Já resolvido. E assim, vai ser isento, né? Independente do estado que estiver, né? O estado. Passou a ser norma genérica, né? E não Isso, geral. apenas E não apenas setorizada por isso. município, desculpa, por estado. Uhum. Exatamente, maravilhoso. E vamos lá. Além de Google Meu Negócio, quais outras estratégias digitais que a gente pode recomendar aí para as instituições do terceiro setor? Eu acho que o site institucional que eu falei, né? Mas o Google Meu Negócio, ele é sensacional, Mari. Igual a gente teve no último encontro do clube, uma arrecadação de leite para uma associação. Então, se ela coloca isso lá no Google, olha a abrangência que ela vai ter daquele movimento para conseguir a doação de leite. Claro que ela pode usar o Instagram, ela pode usar o Facebook, pode usar o Google, pode colocar lá no site. Então, essa rede toda junto, né? Todas as mídias, vai favorecer muito esse tipo de trabalho para a associação, no caso. Entendi. Porque ela vai conseguir movimentar. A gente movimentou um clube, né? Imagina movimentar ali para quem está na região dela. Uma rede, né? É uma rede, porque o Google, você pode colocar um raio de abrangência ali até de 2 horas da onde você está. Porque passou disso, o Google já pode ter algum probleminha, porque o Google é muito criterioso. Então, você pode colocar a abrangência ali da região que você quer atingir e é muito funcional. Fantástico. E aproveitando aqui, pegando o gancho na sua fala, no último encontro do Clube das Mães Empreendedoras, a gente teve essa ação, né? Foi um encontro comemorativo de aniversário do clube. E nós tivemos a oportunidade de beneficiar uma instituição que cuida de crianças recém-nascidas, né? De famílias carentes, a manjedoura. E foi uma ação muito importante que vai de encontro ao propósito do clube, que é uma mulher impulsionando outra mulher. Sim. Então, nós podemos ali impulsionar essas mães, impulsionar essa instituição que é gerida por uma mulher. E essa é a principal característica do nosso clube, né? Estar sempre pensando nisso. E esse propósito do clube, ele é pautado em 3 pilares. Um deles é a visibilidade, que a gente está dizendo aqui de que maneira que pode afetar, né, as instituições do terceiro setor. Outro pilar é o pilar que a gente chama da lealdade, que ele está pautado nas relações pré-negócios, né? As relações que antecedem negócios. E uma dessas relações, de maneira muito importante, é a presença de um profissional habilitado, né, especialista no ramo, que possa dar veracidade, validade ali para os negócios que estão sendo feitos ali. Embora a gente esteja falando de instituições sem fins lucrativos, né? Quando a gente trata de terceiro setor, são negócios também, que estão impulsionando outras pessoas, que estão muitas vezes até salvando vidas, né, Thaís? Exato.
Então, a gente já está caminhando para o final e eu gostaria, né? Gostaríamos, nós três, vou falar em nome de nós três, como associadas, né? Como integrantes do Clube das Mães Empreendedoras, queremos convidar você para o nosso próximo encontro, 22º, tô certo, Alberto? Certinho, 22ª Jornada de Negócios. 22ª Jornada de Negócios do Clube das Mães Empreendedoras. Vai acontecer no dia 13 de maio, ali no bairro Santa Efigênia, Casa Palestra, Rua Ulloa, número 50. Rua União, número 50. Ulloa, número 50. Ulloa Sintra. Exatamente. Mas é só entrar no Clube das Mães Empreendedoras lá no Instagram, que tem todas as informações. Ou no Google Meu Negócio do Clube das Mães também. Ou no WhatsApp também, você pode nos chamar. Que a gente vai dar todas as informações. Fala pra gente, Roberta. É 319-9932-5885. 319-9932-5885. Maravilha. E antes da gente finalizar, eu gostaria de convidá-las a deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, deixar o contato de vocês, para quem quiser saber mais um pouquinho sobre este e outros assuntos aí da área de expertise de cada uma. Você que tem uma instituição e tem dúvidas se está com a gestão correta, o financeiro correto, a contabilidade adequada, entre em contato com a B7 Contabilidade. O número é 31 994 140507. Instagram, @B7 Contabilidade. Nós vamos tirar as suas dúvidas, fazer um diagnóstico. Estamos esperando o seu contato. E se você tem uma ONG, uma associação, se você é empresário e tem um negócio local, me procura lá no Instagram, é RM Digital com 2 L's. E o WhatsApp é 319-8102-9417. 319-8102-9417. Que a gente vai fazer uma estruturação da sua empresa dentro do Google para você aparecer nas primeiras posições sem gastar nenhum real com anúncios pagos. Maravilhoso. Quem não quer, né? É verdade. Aparecer sem precisar de investir para isso, né? Aparecer nas cabeças, né? Nas primeiras posições com autoridade. Exatamente, né? Porque gera, né? Exatamente, autoridade. Gera muita autoridade. Bom, e vou falar um pouquinho de mim também, né? A gente está falando aqui da parte contábil, da parte comercial dessas instituições, e você que tem demandas jurídicas aí também nesse setor, né? A parte burocrática envolve tudo isso, né? Burocracias nada mais são do que os direitos e deveres inerentes a qualquer relação, né? Seja ela comercial, seja ela pessoal, seja o que for. Precisamos sempre saber o que a gente pode cobrar e o que a gente precisa entregar naquilo que a gente faz. Né? E quero reforçar mais uma vez o convite para estarem conosco no próximo encontro do Clube das Mães Empreendedoras. Lá você poderá conhecer mulheres incríveis como essas que estiveram aqui conosco hoje e fazer conexões reais, verdadeiras, dentro desses pilares que certamente vão ampliar e impulsionar seus negócios. E quero convidá-los também para estar aqui amanhã conosco às 18 horas, programa da Roberta. Isso aí, gente, vem com a gente, amanhã às 18 horas, não esquece. Liga lá na Rádio Mineiríssima ou no canal do Clube das Mães Empreendedoras no YouTube, vem com a gente. Maravilha. E na próxima segunda, estou aqui de volta também para batermos mais papo sobre empreendedorismo e burocracias. Até lá!